Olá, boa noite a todos. Meu nome é Ângela Maria Soares de Carvalho. Moro hoje na cidade de Bom Jardim, interior do Rio de Janeiro. Sou estudante de Cultura Racional dos livros Universo em Desencanto. Há 42 anos sou estudante desse livro. Mas o relato que vou contar aconteceu quando eu ainda não era estudante. Quando comecei a ler o livro, já haviam se passado alguns anos. Um dia, conversando com a entidade de Pai Fabrício, cujo aparelho era Hamilton Ferreira, grande estudante de cultura racional, então viúva do conhecido ator Procópio Ferreira, também um grande estudante, tendo divulgado a cultura racional não só pelo Brasil, mas também pelo mundo afora. E Pai Fabrício veio me falar e confirmar o que havia acontecido naquele dia. Era o ano de 1977. Eu estava grávida do meu segundo filho. Eu havia tido uma gravidez anterior, mas tinha abortado espontaneamente nos primeiros meses. Mas na segunda gravidez, já no dia 18 de janeiro de 1978, entrei em trabalho de parto. Estava feliz da vida. Havia estudado tudo sobre o parto normal. Era adepta do parto de cócoras e todas as novidades do momento. Fomos para um grande hospital em Nova Friburgo, onde eu havia trabalhado anteriormente como enfermeira. Me sentia tranquila, segura, conhecia os médicos e o pessoal da enfermagem. Algumas, inclusive, tinham sido minhas colegas de trabalho. Passei a noite na maternidade e as contrações que eu estava sentindo haviam passado. No dia seguinte, o médico veio e me deu alta, disse que eu estava bem e que era alarme falso. E como gravidez não é doença, fui para casa. Na noite do dia 20, acordei com a sensação de que havia feito xixi nas calças. Mas, na verdade, não era, e sim a bolsa que havia estourado. Voltamos para a maternidade e fui novamente internada. A enfermeira me avisou que o médico iria me ver na manhã seguinte. Deviam ser quase meia-noite. E como a bolsa havia estourado, o médico recomendou uma medicação apropriada. Fiquei aguardando as contrações que me ajudariam a ter o meu bebê. A noite passou, a enfermeira de meia em meia hora ia ao meu leito saber como eu estava. Não estava sentindo nada. Nesse interim, chegou a notícia de que havia começado uma greve dos médicos e que só havia um no posto de urgência para atender os casos mais graves do hospital. Bom, eu havia chegado ao hospital desde a meia-noite, ou um pouco antes. Havia quase 12 horas que tinha estourado a bolsa miniótica. O médico do posto de urgência mandou me aplicar uma medicação para induzir o parto. Já estava começando a sentir as primeiras dores, porém não havia dilatação. Minhas amigas enfermeiras não conseguiam esconder suas preocupações. Quando chegou por volta de umas 3 horas da tarde, eu sentia muita dor. Havia contrações, mas não havia dilatação. Então, elas tomaram uma atitude, me levaram para a sala de parto e resolveram fazer o meu parto. Me colocaram na maca apropriada para tal e começaram a tomar os cuidados necessários para que o bebê nascesse, mas não havia passagem. Depois de muita luta, elas tiveram que fazer vários cortes para que o bebê pudesse passar. Enfim, meu bebê nasceu. Só Deus sabe como foi aquilo, ser cortada sem anestesia. Ainda assim, apesar de todo esse sacrifício, ele nasceu com parada cardíaca e respiratória. Não escutei ele chorar, me desesperei, perguntando por ele. As enfermeiras não me responderam. Haviam saído da sala com ele, só havia ficado uma cuidando de mim e tentando me consolar. Já havia se passado quase 1 hora quando eu escutei um choro de neném. E a enfermeira entrou colocando meu filho sobre o meu peito e falando:
Escuta, Ângela, seu filho está chorando. Só Deus sabe o que senti naquela hora. Então a enfermeira me contou. Meu filho nascera natimorto. Ela o havia levado para o centro cirúrgico, se ajoelhado no chão, levantou ele para o alto, pedindo: Deus Todo-Poderoso, se for para esse menino dar felicidade aos pais dele, me oriente, o que devo fazer para ele viver? Veio na mente dela uma orientação. Aplica uma injeção de adrenalina direto no coração dele. Com muito medo ela fez e pensou: vou fazer. Ele já está morto, o que pode ser pior? Então ele começou a chorar. Minha outra amiga, que também era enfermeira e espírita, fez uma promessa ali na sala de parto. E assim que ele voltou chorando, ela foi cumprir a sua promessa para o reinado na mata. E foi assim que o Racional Superior ressuscitou o nosso amado filho, que hoje se encontra vivo, saudável, morando com a família em Berlim, na Alemanha. Depois de tantas provas e comprovações, eu não tenho dúvida que ali estava o Racional Superior, cuidando de mim e do meu filho, como ele tem feito no decorrer da minha vida e de todos que estão ligados a mim. Pois é, já haviam se passado alguns anos que estávamos estudando o livro Universo em Desencanto. Digo estávamos porque meu marido e eu começamos a estudar no mesmo dia, em meados de 1982. Esse caso, acredito, aconteceu por volta de 1984. Temos 2 filhos, o mais velho, Cauel, nasceu em 1978, e o mais novo, Devlin, em 1981. Nessa época ele tinha uns 3 anos de idade, e o Cal, uns 6 anos. Possuímos uma pequena firma de silkscreen, estampagem de tecidos, onde nós 2 trabalhávamos com mais 2 funcionários. E toda vez que tínhamos muito serviço, eu deixava o Devlin com a minha mãe e o Cauel com a minha sogra. Minha mãe morava do outro lado da cidade. Levava quase uns 40 minutos, dependendo do trânsito, para chegar à casa dela. E minha sogra, a casa dela ficava próximo do nosso local de trabalho. Naquela semana, algumas coisas aconteceram. Na segunda-feira, havia chegado bastante serviço. E eu imediatamente despachei o Devlin para a casa da minha mãe. Ele estava tomando um remédio para vermes, que era para parar de tomar na sexta-feira, mas eu esqueci de avisar a minha mãe. Já o Cal começou com uma infecção de garganta e muita febre. Eu não sabia o que fazer. Precisava falar com a minha mãe para que ela fosse para minha casa ajudar a cuidar do Cal, que só estava tomando remédio para baixar a febre. Porém, nada para curar a infecção. E minha mãe conhecia muitas ervas para infecção de garganta e outras coisas. E o Devlin tinha que parar de tomar o remédio para verme. A gente não tinha telefone. Era algo muito caro. E o celular não existia ainda. Minha cabeça estava a mil com aquela quantidade de serviço para ser entregue até sexta-feira e tudo acontecendo. E eu trabalhando e o tempo todo pensando na minha mãe, como eu ia fazer para falar com ela. O tempo todo eu pensava: Pai Manuel, assim chamamos carinhosamente o autor do livro Universo em Desencanto. Preciso falar com a minha mãe, mas como eu posso sair daqui? Quando chegou na quarta-feira, meu cunhado, que estava indo ao centro da cidade, me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Imediatamente pedi a ele que passasse na casa da minha mãe e avisasse a ela o que estava acontecendo. Fiquei muito feliz por ver que tudo ia se resolver naturalmente. Contudo, quando chegou a noitinha, ele me procurou meio desiludido, pedindo desculpas, pois não havia conseguido cumprir o prometido. Chovera muito, as ruas alagadas, e ele não havia podido ir à casa da minha mãe. Então, novamente, nos encontrávamos na mesma situação. A pilha de serviço, os clientes apertando, um dos meus filhos com febre e o outro tomando remédio que precisava parar. Vocês podem até perguntar, por que eu não fiz o que qualquer mãe faria?
largava tudo e ia cuidar dos filhos. Para falar a verdade, não me ocorreu isso. Simplesmente me lembro que conversava com o autor do livro o tempo todo mentalmente. Num piscar de olhos, a semana passou e a sexta-feira chegou. O dia passou voando. À noitinha fomos para casa levando nosso filho mais velho ainda febril. Nós sempre deixávamos uma chave de reserva debaixo da planta que ficava na janela. Bom, qual não foi a minha surpresa ao chegarmos em casa encontrar a luz acesa e a janela aberta. E quem estava lá? Minha mãe, com o nosso filho mais novo. Imaginem o espanto e a alegria. Então perguntei: mãe, como você soube que eu precisava de você? Como você está aqui? Minha mãe também era estudante do livro Universo em Desencanto. Então ela me respondeu: ué, minha filha, você não foi lá em casa? E deixou um recado que era para eu vir para cá? Eu fui à sua casa, mãe? Como? Se eu nem saí daqui a semana inteira, trabalhei direto. Ué, você foi sim, e ainda deixou o recado. Fui não, mãe, estava com serviço até o teto. Filha, eu fui levar as filhas da sua irmã ao colégio e deixei o Devlin na poltrona da sala vendo televisão. E falei para ele: não abra a porta para ninguém, a não ser para sua mãe. Quando cheguei, ele me disse que você havia estado lá e me deu o recado direitinho, continuou ela. Ah, mãe, ele dormiu e sonhou comigo. Saudades. Filha, ele disse que você precisava de mim porque o Cauel estava doente. Nessa hora me deu um estalo. Ele podia saber tudo, menos que o irmão estava doente. Nessa hora, meu pequeno filho entrou na conversa e afirmou veementemente: mãe, você foi lá sim. Bateram na porta? E eu perguntei, como a vovó falou, quem é? E você respondeu: é a sua mãe. E eu abri a porta e era você. Peguei meu filho no colo, nisso meu marido e minha mãe se aproximaram. E eu perguntei para ele com a voz tremendo, com que roupa que eu estava vestida. E ele me respondeu com aquela vozinha de criança: ué, mamãe, você estava toda de branquinho, com a roupa da cultura racional. A essa altura, eu, meu marido, minha mãe já estávamos emocionados, chorando, como eu choro agora, ao relatar esse acontecimento. Quando o racional superior fala que a partir do momento que você colocou a mão nesse livro, onde você estiver, e iniciou a leitura, nunca mais estará sozinho. A partir desse dia, tenha absoluta certeza que você tem com quem contar e onde se agarrar. Mais uma vez estou aqui para mais um relato de nossa jornada, desde que nos tornamos estudantes de cultura racional, contida nos livros Universo em Desencanto. Ficamos por cerca de 3 anos estudando o mesmo livro, o primeiro volume, meu marido e eu. Pois, como já disse, começamos a estudar no mesmo dia. Com o tempo, já estávamos fazendo caravana, já tínhamos ido ao retiro, à residência do autor do livro, Sr. Manuel Jacinto Coelho, e também onde tem a gráfica onde os livros são impressos. Devia ser o ano de 1986, havia corrida tranquila. Nós tínhamos uma firma de serigrafia onde estampávamos camisa e outras peças de roupa. Naquela semana, me lembro como se fosse hoje, tínhamos muito serviço. A prefeitura da cidade vizinha do Carmo havia nos feito um pedido para estampar algumas camisas, que seriam parte do uniforme dos garis. Nessas camisas estaria escrito: a cidade mais limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Deveríamos entregar aquele serviço no sábado de manhã. Em tempo. No dia anterior, meu marido, Júlio César, havia me chamado para irmos ao retiro racional, naquele final de semana. Porém, aconteceu uma coisa intrigante. Eu amava ir ao retiro.
Sonhava um dia em ir morar lá. Inexplicavelmente me recusei. Mas como você não quer ir ao retiro? Não sei, simplesmente não estava a fim de ir. Temos 2 filhos e nessa época eles tinham entre 5 e 8 anos. E respondi também, não temos com quem deixar os meninos. Nisso estávamos entrando num ônibus e quem encontramos no veículo? A cunhada do meu marido, casada com o irmão dele. E ela me pergunta, sem mais nem menos, deixa os meninos passarem o final de semana lá em casa? Olhei para o meu marido espantada. Era como se ela tivesse ouvido a nossa conversa. E falei, os 2? Ela disse, sim, claro. Saltamos no ponto seguinte, pois estávamos indo para a oficina trabalhar. E ficou combinado que os meninos iriam passar o final de semana na casa dela. Então, César, me olhando, perguntou, e agora? O que te impede de ir ao retiro racional? Respondi, César, não temos dinheiro. Apesar de termos trabalho, precisávamos entregar para receber. Ah, então vamos trabalhar. Mas alguma coisa, uma sensação estranha, continuava e eu não tinha a menor vontade de ir ao retiro. Já havia se passado o almoço, nós estávamos trabalhando, já era quase noite, quando escutamos na porta da oficina alguém chamando César. Ele foi atender. Era um homem que se apresentou como um dos peões que trabalhavam no escritório que havia em frente à nossa oficina. Esse escritório era dos assessores, engenheiros que prestavam serviço ao governo do estado do Rio. Na época, era o governador Leonel Brizola. Essa empresa era responsável pela construção dos conhecidos CIEPs em todo o estado. O engenheiro quer que o senhor vá lá no escritório. Precisa conversar com o senhor, disse o homem. Ao que César respondeu, diga a ele que estou muito ocupado, não posso sair daqui. Se ele precisa falar comigo, pode vir aqui que eu atendo. Então o peão foi embora e eu comentei, nossa, você poderia ter dado um pulo lá. Como, se estamos cheios de serviço, respondeu ele. Vamos virar a noite para terminar o que já está aqui. Eu não sei o que ele quer, mas vai ter que esperar. Amanhã cedo, o pessoal da Prefeitura do Carmo virá buscar as camisas. Os meninos haviam chegado do colégio, então levei eles para casa, dei uma jantinha, coloquei para dormir. A oficina ficava a uns 2 quilômetros da nossa casa. Porém, depois voltei e continuamos a trabalhar. De repente, alguém chamou novamente por César e ele foi atender. Enquanto eu, o meu cunhado, que tinha uns 12 anos e colaborava com a gente, continuávamos estampando as camisas. Era novamente do escritório em frente. O próprio engenheiro chamando César para fazer um trabalho para eles. Pintaram umas faixas de boas-vindas ao governador para uma escola que seria inaugurada no dia seguinte, às 7 horas da manhã, na cidade vizinha de Cordeiro. Ao que César respondeu que não tinha condições. Já estamos fazendo um trabalho aqui para a Prefeitura do Carmo, disse ele. Mas o engenheiro não se fez de rogado, perguntou, quanto que o senhor está ganhando com esse trabalho? Então César respondeu, R$600. Então o engenheiro olhou para ele e disse, eu pago o triplo. Houve o silêncio, e eu que estava escutando a conversa, não pude deixar de rir. Aquilo era demais. Uma senhora novidade. Aí o César coçou a cabeça e resolveu aceitar. Eram quase 10 horas da noite. Ficamos meu cunhado e eu pintando as camisas para terminar o serviço da Prefeitura do Carmo. E o César acompanhou o engenheiro para fazer as tais faixas. Quando eu e meu cunhado terminamos a nossa parte, já era por volta de umas 3 horas da madrugada. Então nos encaminhamos ao galpão onde César estava pintando as faixas para ajudá-lo. Assim que chegamos, meu marido me olhou falando, quem disse que não temos dinheiro para ir ao retiro? Aquele era um argumento irrefutável ao qual eu me rendi. Tudo concorria para irmos ao retiro racional naquele dia. E assim aconteceu.
Entregamos os trabalhos, recebemos o dinheiro e à tardezinha já estávamos lá. Eu me senti espantada por estar ali. Era como se fosse um sonho. Sempre que íamos ao retiro, procurávamos ir à salinha para falar com as entidades. E naquela noite não foi diferente. Quando me encaminhei para a salinha, a recepcionista me perguntou: "Você quer falar com qual entidade?" E eu respondi: "Não tenho preferência, pode ser qualquer uma." E alguém falou: "Ela vai falar com o Pai Joaquim de Umbanda." Eu nunca havia falado com o Pai Joaquim de Umbanda. Então entrei na salinha e me colocaram diante do aparelho que o representava. E ele disse para mim: filha, você não queria vir, não é? Mas tinha que estar aqui dentro hoje. Eu trouxe você. Você precisa saber de uma coisa: o pai jamais abandona seus filhos. Nunca esqueça disso." E frisou: "O pai jamais abandona seus filhos. Nunca esqueça disso", repetiu. A cultura racional é assim. Vá você onde for, lembre-se sempre: o pai jamais abandona seus filhos. Não importa, guarde sempre isso na sua mente. E é o que eu tenho feito no decorrer da minha vida. Pois é, mais uma vez estou aqui dando um relato de provas e comprovações que temos vivido através dos anos, desde que começamos a estudar o livro Universo em Desencanto. Já haviam-se passado quase um ano que estávamos estudando. Era o ano de 1983. Havíamos começado a estudar juntos, meu marido e eu, como já falei. Mas em 1983, começamos a divulgar para minha mãe, Maria Elza de Souza. E ela logo se interessou, fazendo o seguinte comentário: "Minha nossa, tudo que vocês estão falando é exatamente o que eu sempre acreditei." Ela abraçou a leitura com todo amor e carinho. Minha mãe sofria de angina pectoris, tomava vários remédios e era acompanhada por um médico cardiologista. Bom, com o passar do tempo, cada dia mais ela abraçava o livro, morando com a minha irmã e 2 netas pequenas. Ela confessou para mim que muitas vezes lia nas madrugadas, de pé atrás da porta do banheiro. De pé para não cochilar. E no banheiro, porque era tarde e a luz acesa ali não incomodava ninguém. Chegou um tempo que ela começou a passar mal. E eu me preocupei, achando que a angina dela havia piorado. Porém, começamos a observar que ela ficava mal toda vez que tomava medicação receitada pelo médico. Insisti com ela para que voltasse ao médico para fazer novos exames e trocar a medicação. E assim ela fez. Contou ao médico o que estava acontecendo. Ele fez com que ela passasse por uma bateria de exames. E qual não foi o seu espanto quando o médico questionou minha mãe: "Dona Elza, a senhora não pode tomar essa medicação. A senhora não tem nenhuma indicação para tomar esses remédios. Como a senhora está tomando isso?" Aí ela respondeu: "Ué, doutor, eu não sei. Foi o senhor que me receitou o remédio. Receitei porque a senhora precisava. Eu vi nos exames. Mas agora eu não sei o que aconteceu", respondeu ele. Enfim, nós sabíamos que aquela era mais uma cura de muitas, através da leitura do livro Universo em Desencanto. Gratidão ao racional superior por tantas provas e comprovações. Ela gozou de excelente saúde durante um bom tempo, divulgou muito, ia ao retiro racional e nunca mais sentiu nada. Até que, quando chegou 1988, ela deixou de alimentar. Não queria comer de jeito nenhum. E eu, preocupada com ela, tentava lhe dar comida à força. E falava: "Mãe, você precisa se alimentar, senão vai ficar fraca. Vou ter que levar você para o hospital e você vai ficar internada." Então, mais uma vez, tentei forçá-la a se alimentar. Aí, então, ela segurou a minha mão com firmeza e disse: "Você está atrapalhando o trabalho da natureza. O pai falou que hoje é para você me dar só água."
E assim eu obedeci. No dia seguinte, ela me deu um beijo na testa e partiu como um passarinho. Era um beijo de despedida. Que lição de vida eu recebi naquele momento. Que amparo eu e minha família tivemos. Somente a energia racional, o mundo racional e o racional superior poderiam nos premiar com aquela paz, aquela doçura que ficou no ar depois que ela se foi. O estudante desse conhecimento, cultura racional, contida nos livros Universo em Desencanto, nunca mais se sentirá sozinho, porque para sempre irá saber que tem com quem contar e onde se agarrar. E isso não tem preço. Gratidão, Wilson Figueiredo, pela oportunidade de poder passar para outros estudantes e para os que não são, para que todos saibam das provas e comprovações verídicas que todos os estudantes desse conhecimento possuem. Abram a sua mente, abram o seu coração, permitam surpreender-se. Leiam o livro Universo em Desencanto. Gratidão.